Bem-vindo, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Como foi de recesso? Descansaram? Brincaram muito? Deu um tempinho para dar uma lida numa revistinha, num livrinho, para colocar a leitura em dias? Estamos de volta. Tivemos uns dias para descansarmos, né? E agora nós estamos retornando com nossas atividades. Então, vamos ficar atentos. Vamos abrir os livros indicados pelos nossos slides, né, nossas vídeos aulas, e vamos prestar atenção na explicação do assunto. Bom retorno, meus amores, e bom estudo para vocês, e um grande beijo no coração de vocês. Olá, meus amores! Aula de Ciências, o solo. Vamos abrir o nosso livro de ciências nas páginas 94 a 98 e vamos acompanhar a aula. Início, né, a crosta terrestre, que é a parte sólida da Terra. Ela forma a litosfera. A litosfera é formada pela crosta terrestre, né? É a parte superficial da e nela encontramos as rochas e o solo, certo? E o que vem a ser solo? É a camada superficial da litosfera, é o que nós pisamos, né? O chão, a terra. É formado por pequenas partículas, né, de minerais. Existe circulação de ar e de água, por isso a vida. Por isso tem plantas, vegetais, animais, nós seres humanos. Já o subsolo é a camada que fica abaixo do solo. Tem o nome solo, é a superfície onde nós pisamos, o chão, a terra. E o subsolo é aquela camada abaixo do solo. As rochas. Existem vários tipos de rochas que se diferenciam em suas origens. Nós vamos ver aqui 3 tipos: magmáticas, sedimentares e metamórficas, quase não sai. Magmáticas, rochas originárias do resfriamento do magma de vulcões e na superfície da Terra. Então, aquele vulcão que nós já vimos nos filmes, né, que às vezes, né, entre erupção, que sai aquela camada, né, avermelhada, amarelada, né, o magma dos vulcões. Então, ele se transforma em rochas devido ao resfriamento, né, o resfriamento do magma, como nós estamos vendo aqui na imagem. Então, transforma-se nessas rochas, então, magmáticas. Já vem o nome do magma, porque são magmas do vulcão. O granito e o basalto são rochas magmáticas. Após o granito ser polido, é usado na confecção de pisos, pias, lavatórios, sabe, gente? Aquele granito que a gente vê nas casas, né? Preto, bonito. Ele vem da onde aí, ó? É uma rocha magmática, vem do magma, né? Lá do vulcão. Então, a gente usa em balcão de pia, usa na entrada da casa, né? Que chamam-se de batente, que a gente coloca em lavatórios, em banheiro. É uma rocha muito conhecida. O basalto é usado basicamente para fazer calçamento de ruas. Então, esses calçamentos de ruas que a gente vê, né, é feito também de basalto. Ele é usado mais para isso, né, basicamente. As rochas sedimentares são rochas originadas com o passar do tempo, através do acúmulo de materiais que foram erodidos de outras rochas, exemplo, magmáticas e metamórficas, ok? E que sofreram sedimentação. O arenito é uma rocha sedimentar muito usada na construção civil. Então, são rochas, as sedimentares, originam-se com o passar do tempo, através de um acúmulo, né, de juntar os materiais que foram erodidos, ocorreram erosão com esses materiais de outras rochas, né, tanto das magmáticas como a metamórficas, e aí transforma-se em sedimentares, como nós estamos vendo aí na imagem ao lado.
E as metamórficas são formadas pela transformação de rochas magmáticas e sedimentares que se modificam com o tempo, apresentando uma forma diferente ou novos minerais em sua composição. O mármore, sabe aquela pedra branquinha, bonitinha, que usa assim em escadas? O granito também usa assim em escadas, né? É uma rocha metamórfica. É usado na confecção de pisos, escadarias, pias, mesas, etc. Essas rochas é também usada em obras de arte. Então, uma está ligada à outra, meus amores. Magmáticas, sedimentares e metamórficas, uma está ligada à outra. São rochas que são formadas através de transformações de algo, certo? E são rochas conhecidas. Nós não conhecemos com esses nomes, mas conhecemos do dia a dia. Mas o mármore e o granito são bem conhecidos, principalmente nas casas, né? Que utiliza-se nas casas. A erosão do solo. A erosão do solo é um fenômeno natural provocado pela desagregação de materiais da crosta terrestre pela ação das chuvas, ventos, águas dos rios, entre outros. Então, são pelas ações naturais, né? Chuva, ventos, águas, rios e etc. As partículas que compõem o solo são deslocadas de seu local de origem para áreas mais baixas do terreno. O processo de erosão pode ser classificado em erosão pluvial, que é causado pela ação das chuvas, que vem da chuva, erosão fluvial, que é a ação da água dos rios, a erosão eólica, que é a ação dos ventos, a erosão glacial, que é a ação do gelo, erosão química, alteração química nas rochas por fatores como calor, frio, ação dos seres vivos e etc. E a erosão antitrópica, que é a ação do homem. Então, toda essa erosão do solo pode ser causada por todos esses fatores aí, tanto os naturais, como o ser humano, como os químicos. Então, é um conjunto de fatores que é um fenômeno natural que acontece, né, pela desagregação dos materiais ocorrentes pelas ações que nós citamos aí. Então, acontece, é um fenômeno natural provocado por essas ações, é o processo de erosão. Pode dar origem a esses fatores, tanto chuva, os rios, ventos, o gelo, o ser humano, etc. A erosão tem se intensificado pela ação do homem. É natural acontecer, porém, o homem tem contribuído muito para que a erosão se acelere, certo? Fique bem intensificada, pois ele tem modificado o meio natural da forma desastrosa. O homem vem modificando a natureza de uma forma que a natureza tem sentido esse desgaste. Um exemplo da ação danosa humana é a erosão observada em certas praias da região sul do Brasil, que se reflete na mudança nos locais de desova das tartarugas. Foi constatado que elas mudam seu ponto de desova quando a praia está alterada. Os fatores que contribuem para essa modificação são desmatamento, queimadas e urbanização. O fator transformação, modernização, tem ajudado muito para esse desgaste, né? Contribui muito, porque modifica, há um desmatamento, aí modifica os animais, os vegetais, todo o habitat. E aí é complicado. O avanço da erosão resulta em uma série de problemas socioambientais, como deslizamentos, enchentes, morte de espécies da fauna e da flora, redução da biodiversidade, perda de nutrientes do solo, entre outros danos naturais e econômicos. Então, essa erosão crescendo, avançando devido às modificações que o ser humano está fazendo com a natureza, acontece todos esses prejuízos aí. Podemos proteger o solo contra a erosão tomando algumas atitudes, como preservar a cobertura vegetal do solo, utilizar técnicas agrícolas menos agressivas, planejar construções,
utilizar sistemas de drenagem e reflorestamento. Algumas pessoas fazem isso, algumas indústrias andam certinho nesses tópicos aí. Mas sempre existe aquele que não obedece essas normas e acaba machucando a natureza. O solo foi sendo formado há milhões de anos, expostos a mudanças de temperatura e a ação da chuva, do vento, do calor, de seres vivos, da água, dos rios e das ondas do mar. Tudo isso foi, aos poucos, fragmentando as rochas e provocando transformações químicas. E é dessa mesma maneira que está continuamente remodelando-se. Então, é como se fosse uma bola de neve, né? Aí vai acontecendo a erosão, avançando, vai tendo mudança, transformações, e acaba sempre gerando um fator prejuízo maior. As rochas foram se fragmentando, quebrando em pedaços menores e até formarem pequenos grãos de areia, argila ou calcário. Esses pequenos grãos têm também uma mistura de restos de seres que morreram, como animais e vegetais. Primeiro, chuva e vento desintegram a rocha, como está vendo a imagem aí. Chovendo e ventando, começa a desintegrar a rocha. A segunda imagem, líquens e plantas se instalam. Líquens são associações entre uma espécie de alga e uma espécie de fungo. Então, a alga, um fungo, as plantas se instalam. Choveu, ventou, molhou, tal. Essa parte verde aqui em cima começa a se instalar o líquen. Terceiro, as raízes das plantas atuam na desagregação das rochas. Observe que aqui na imagem já começa a ter as raízes e as plantinhas nascendo, né? Beleza. E a sua decomposição contribui para a formação do solo. E na figura 4, forma-se uma camada de solo capaz de sustentar as plantas. Aí as raízes já estão maiores, a planta cresceu e tal. Forma aquela camada que tem como sustentar as plantas. Nessas partículas, inúmeros seres vivos de pequenas dimensões conseguem se desenvolver. Quando morrem, os organismos desses seres vivos se decompõem, formando a matéria orgânica que ficará junto às partículas de rocha, enriquecendo o solo. O mesmo acontece com os organismos dos seres vivos que vivem sobre a superfície. Depois que estes morrem, seus organismos se misturam ao solo e passam a fazer parte dele. Essa mistura forma o humus. Veja só como a natureza é incrível, né? Inúmeros seres vivos pequenos começam a se desenvolver e é uma mistura que acaba se transformando em humus. O que vem a ser humus? Aí tem a foto, né, de a terra, um solo. É um material formado pela decomposição de restos de animais e plantas. Restos de animais e plantas, animais, né, que já morreram e vão se decompondo na terra. E plantas também. E aí forma-se o humus. A quantidade de humus está diretamente ligada à fertilidade do solo. Assim, quanto mais humus o solo apresentar, mais fértil ele será. Muito legal. Os sais minerais são importantes para a formação dos nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas. Dessa forma, os solos que apresentam diversidade de sais minerais em quantidade adequada são bastante férteis. Então, os sais minerais é de suma importância, né? A terra, o solo que contém bastante sal mineral é bastante fértil. O clima é um fator que influencia significativamente na fertilidade do solo, pois água, vento, calor em excesso pode diminuí-la. Então, tudo em excesso, como diz aquele ditado, são sobras. Tudo tem que ser na medida adequada. Então, o clima é um fator que influencia muito. Nem muita água, nem muito vento, nem muito calor. Tudo na medida correta faz com que o solo seja fértil, saudável
e que as plantas também sejam saudáveis. Permeabilidade do solo. Permeabilidade do solo é a propriedade do solo que permite que a água o ultrapasse. Olha só, existe uma maior e uma menor dificuldade de escoamento dessa água. Isso vai variar de acordo com o solo em que a água se encontra. A água, quando escoa através de um solo mais granular, como areia, tem mais facilidade de se transportar devido à alta porosidade do solo. Nos solos ricos em matéria orgânica vegetal, a presença de minhocas facilita o escoamento e o arejamento para o mesmo. As minhocas no solo, na terra, faz com que a terra respire. Então, acontece o escoamento. Muito bom. Nos solos ricos em matéria orgânica vegetal, a presença de minhocas facilita o escoamento e o arejamento para o mesmo, como a Pro acabou de falar, né? Já nos solos mais finos, como a argila, acontece o contrário. A água não ultrapassa com facilidade. Então, podemos concluir que esse tipo de material é o ideal para impedir a passagem da água em alguns lugares. São próprios para a construção de barragens, pois apresentam baixa permeabilidade, contendo o fluxo de água. A atividade será no caderno, meus amores. Temos atividade também no livro de ética, nas páginas 78 a 81. Continue estudando. A Pro ama vocês. Beijo no coração de vocês. Olha só que terra linda, meus amores. Muito linda e saudável.